com RDM. Química com RDM. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ligação iônica, certo? Vamos falar sobre as ligações químicas e sobre, especificamente na aula de hoje, vai ser a ligação iônica. Como é que ela funciona, como é que ela se comporta, quais são as características, certo? Os nossos objetivos de hoje, dessa aula, vocês vão terminar esse vídeo e vão sair daqui entendendo o que? Primeiro, a gente vai observar as propriedades tabeladas de diversas substâncias, como é que elas funcionam, quais são as propriedades que existem para sais, para metais, para não metais, certo? Vamos saber o que é a regra do octeto, como é que ela funciona, para que ela serve, qual a finalidade dessa regra. Vamos saber aplicar a regra do octeto para a gente saber se esse elemento ele vai receber ou vai perder elétrons. Vamos prever, vamos saber fazer a fórmula de uma substância iônica. Se eu tenho dois compostos, dois íons, como é que eu sei qual vai ser a fórmula do produto que vai ser formado desses compostos, certo? Primeira coisa que a gente vai ver é quais são os grupos de substâncias. Nós temos o primeiro grupo, nós temos três grupos. O primeiro grupo que a gente vai ver é o grupo que fala sobre as substâncias iônicas. Eles apresentam algumas características. Quais são essas características? Primeiro grupo, substâncias iônicas, são aquelas substâncias que conduzem a corrente elétrica no estado líquido, tá? Somente no estado líquido, mas não conduz corrente elétrica no estado sólido. Vamos marcar isso aqui é muito importante. O que é? As substâncias iônicas, tá? Marquem aí, substâncias iônicas, elas conduzem corrente elétrica somente no estado líquido, ponto. Se lá no comando da questão ou onde vocês estiverem lendo estiver dizendo que é uma substância que conduz corrente elétrica no estado líquido, eu já sei que é uma substância iônica. Ponto. Isso aí não tem de onde fugir, não tem como se perder, certo? Alguns exemplos dessa substância, por exemplo, cloreto de lítio, brometo de potássio, cloreto de cálcio. Colocaria aqui também o cloreto de sódio, que é aquele sal de cozinha que a gente tem aí em casa. Se você fizer uma solução desse cloreto, pegar uma colher de sal de cozinha, misturar com água, dissolver ele em água, ele vai conduzir corrente elétrica. Mais na frente a gente vai fazer um experimento acerca de uma lâmpada que acende, nem está em contato com a energia, mas dentro de um copo com água, vocês vão ver que ele conduz corrente elétrica, certo? Então a principal característica das substâncias iônicas é que conduzem corrente elétrica no estado líquido. Pronto. O segundo grupo das substâncias são as substâncias moleculares, certo? Qual a característica dessas substâncias? As substâncias moleculares, elas não conduzem corrente elétrica. Não conduz corrente elétrica em nenhum estado, nem no estado líquido, nem no sólido. Ou seja, substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica. E outra característica muito importante dela, elas apresentam um ponto de fusão mais baixo que os outros grupos. Então, o ponto de fusão, lembra aquele ponto de fusão? O que é o ponto de fusão? O ponto de fusão, temperatura mínima necessária para que uma substância passe do estado sólido para o estado líquido, certo? Dessas substâncias moleculares, o ponto de fusão ele é mais baixo do que uma substância iônica, por exemplo, ou uma substância metálica, que a gente vai ver ali na frente, tá? Então, característica das substâncias moleculares. Primeira, não conduz corrente elétrica, nem no estado líquido, nem no sólido, e apresenta um ponto de fusão mais baixo que os outros grupos. Alguns exemplos dessa substância: o etanol, o cloro, a água, o iodo. Beleza? Mas a água conduz corrente elétrica. Como assim, pessoal? Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui de vermelhinho a água, porque tem um parênteses em relação à água. A água, no seu estado puro, ela não conduz corrente elétrica. Por que a água que a gente tem na nossa torneira, a água mineral que a gente compra, por que ela conduz corrente elétrica? Por causa dos minérios que tem dentro dela, que são componentes iônicos que vão conduzir a corrente elétrica, certo? Então, se eu não tiver água nesses estados, então, se eu tiver a água no seu estado puro, sem esses minerais, ela não vai conduzir corrente elétrica, porque a água é uma molécula, é uma substância molecular. E a gente acabou de ver que a água ela não conduz corrente elétrica no estado líquido nem sólido e apresenta ponto de fusão mais baixo que os outros grupos, certo? Qual é?
certo? Então a água, pessoal, se ela tiver pura, sem a presença desses minérios, ela não vai conduzir a corrente elétrica, porque a água é uma substância molecular. É uma substância que não conduz corrente elétrica, né, seja no seu estado sólido ou no estado líquido, e o seu ponto de fusão ele é mais baixo do que os outros grupos. O terceiro grupo que a gente vai ver é o grupo das substâncias metálicas. Grupo das substâncias metálicas. Quais são as principais características dessa substância? Deixa eu trocar a cor aqui para amarelo de novo. Principais características da substância metálica. Elas conduzem corrente elétrica em todos os estados, seja no líquido ou no sólido. Então a corrente elétrica, a substância metálica, desculpa, ela conduz corrente elétrica seja no estado líquido ou no estado sólido. Então, só vamos relembrar. Substância iônica, ela conduz corrente elétrica somente no estado líquido. Ela não conduz corrente elétrica no estado sólido. Vou fazer aqui, ó, tá? Substância iônica conduz corrente elétrica somente no estado líquido. Substância molecular não conduz corrente elétrica. E a substância metálica, ela conduz corrente elétrica, seja em qual estado ela esteja, no estado líquido ou no estado sólido. Por exemplo, o alumínio, a prata, o ouro, o cobre, o ferro, certo? Todos esses compostos, eles conduzem, todas essas substâncias são substâncias metálicas e elas conduzem corrente elétrica, tanto no estado sólido como no estado líquido. Beleza? Então, nós vimos os três grupos. Substâncias iônicas, conduz corrente elétrica somente no estado líquido. Substâncias moleculares que não conduzem corrente elétrica, seja no estado líquido ou gasoso. A gente viu uma observaçãozinha a respeito da água. E as substâncias metálicas que conduzem corrente elétrica tanto no estado líquido como no estado sólido. Ponto. Beleza, aprendemos isso aí. Tá na massa, tá no sangue, não pode esquecer que vai cair na prova. Para essas substâncias se formarem, elas têm que fazer ligações entre os átomos, que a gente chama de ligação interatômica. Eu tenho um átomo de hidrogênio que vai ligar com um átomo de água. Como que eles se unem para que fique formada essa molécula de água? Eles utilizam essa interação, essa ligação interatômica, certo? As ligações que são ligações feitas pelos átomos. A que a gente vai ver hoje é a ligação iônica. Existem três tipos, certo? Então, a união entre átomos é denominada de ligação interatômica. Os átomos, quando eles se unem para formar substância, seja ela iônica, molecular ou metálica, eles formam ligação química interatômica, certo? Três tipos podem ser essas ligações. A primeira, ligação iônica, que é a que a gente vai ver hoje nessa aula. A gente está vendo essa aqui, ligação iônica. Pode ser uma ligação covalente, que a gente vai ver na aula seguinte como é que funciona essa ligação, porque que ela é diferente da iônica, e uma ligação metálica, tá? Que a gente vai ver também nas aulas seguintes aí como é que funciona a ligação metálica. Hoje nós vamos ver a ligação iônica, nós vamos ver aqui a ligação iônica. Nessa aula de hoje a gente vai ver a ligação iônica para a gente entender como é que funciona, certo? Só para a gente relembrar, vamos lá. Substância química. A substância química ela pode ser, primeiro, iônica, em que o que é que eu vou ter na ligação iônica? O que é que a substância química tem? Ela vai ter o que? Ela vai ter uma ligação iônica, que representa o grupo 1. Essa ligação iônica, ela é uma ligação formada entre íons, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente sabe como é que eles vão se unir, a ligação interatômica. Ela também pode ser uma substância química molecular, em que há uma ligação covalente, certo? Então, nas substâncias químicas iônicas eu tenho uma ligação iônica, nas substâncias químicas moleculares eu tenho uma ligação covalente, que são do grupo 2, e na substância química metálica eu tenho uma ligação metálica, que é o nosso grupo 3. Nós vamos estudar esse grupo 1, tá? Que é substância química iônica, que elas formam ligação iônica. Nosso objetivo hoje é estudar sobre essas ligações iônicas aqui, certo? Então, feito esse resumo, vamos para frente. O que é a regra do octeto? Para que os elementos químicos eles venham a fazer ligações, essas ligações interatômicas entre os átomos, eles não é de qualquer jeito, certo? Eles não ligam, eu tô a fim de ligar com aquele ali e vou ligar. Não. Segue uma regra. Eles seguem uma regra de ligação, porque eu posso ter
7 elétrons, mas eu quero 8, eu tenho 6, eu quero 8, então eu tenho 1, eu quero ficar com 8, eu vou pegar 9, então segue uma regra, tá? E essa regra do octeto, como o nome diz, octeto, esse prefixo aqui vem de 8. O que essa regra do octeto diz? Ela diz que um átomo estará estável quando sua última camada ou camada de valência possuir 8 elétrons, ou a exceção é da camada K, que são 2 elétrons, certo? Ou seja, o átomo ele se liga com o outro porque ele quer se tornar um átomo estável. Ele quer estar estável, estar ali de boa, na lagoa, sem se preocupar com nada. Para que ele fique estável, ele tem que ter na sua última camada, na camada de valência, 8 elétrons, tá? Ou, no caso da camada K, 2 elétrons. Os átomos não estáveis se unem aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade, ou seja, eles se unem com outros elementos, um elemento se une com o outro, eles fazem essa ligação para ter essa estabilidade, para ter os 8 elétrons ou só 2. E seguem essa regra do octeto. Qual é a regra do octeto? Que o átomo se tornará estável quando na sua camada de valência ou na sua última camada possuir 8 elétrons ou 2, caso a camada seja a camada K. Os átomos sempre vão seguir essa regra para poder se estabilizar. E de onde vem isso? Vem desses camaradas aqui, ó, chamados de gases nobres. Quando a gente estudou lá a tabela periódica, eu falei para vocês, prestem atenção nesses camaradas aqui dessa última família, tá? Esses são os gases nobres. Todos eles são átomos estáveis. Por quê? Olha lá. O hélio, qual é a camada última? O hélio só tem 2 elétrons, ele só tem a camada K. Quantos elétrons tem na camada K? 2. Ele precisa de mais algum para ficar estável? Não. Ele é um átomo estável, porque ele só tem a camada K. E na regra anterior, lembra que nós falamos na regra do octeto, que o átomo ele vai ter 8 ou 2 se for a camada K. No caso do hélio, que ele só tem a camada K e ele tem 2 elétrons nessa camada. Próximo elemento, o neônio. O neônio ele tem 10 elétrons. Se a gente olhar lá na tabela periódica, o neônio ele tem 10 elétrons. E na última camada, que é a camada de valência, a camada L dele, ele tem 8. Então ele está estável. Ele não vai se combinar com ninguém. Ele é um átomo estável. Então assim segue. O argônio também tem 8. Ele tem 18 elétrons. Na última camada ele só tem 8. Criptônio só tem 8. Xenônio só tem 8. E o radônio só tem 8. Se a gente observar, todos os gases nobres, eles são elementos, eles são átomos estáveis. Ou seja, eles seguem a regra do octeto. Então você observou isso e viu assim, os outros átomos eles querem adquirir essa configuração, essa característica do gás nobre. Qual é essa característica deles? São átomos estáveis. E para eles serem estáveis, o que é que eles precisam? Eles precisam disso aqui. Ó. Se for na camada K, ele precisa ter 2 elétrons. Se for na L, 8. Se for na M, 8. Na N, 8. Na O, 8. E na P, 8. Ele precisa ter 8 elétrons na última camada ou 2 se for a camada K. Essa é a característica principal de um átomo estável que vai seguir a regra do octeto, certo? E a ligação iônica, como é que ela acontece? Para esse átomo se tornar estável, o que é que ele vai fazer? Os átomos na ligação iônica, eles vão receber ou perder elétrons, ou ceder ou doar elétrons. Então a ligação iônica, ela vai ser aquela que vai formar íons, por isso o nome, ligação iônica. E esses íons, eles podem ser de dois tipos. Primeiro, eles podem ser um íon positivo ou um íon negativo. A gente vai já explicar mais na frente um pouquinho disso aí. Então eu tenho, olha, o número de prótons do lítio, eu tenho 3, ele tem 2 camadas. Do berílio 4, 2 camadas. Todos esses camaradas aqui, eles apresentam 2 camadas. Quais são as camadas K e L? Então eles precisam ter na última camada 10 elétrons. 8 elétrons, desculpa. Eles precisam ter na última camada 8 elétrons para que isso aconteça e eles se tornem estáveis. Esse aqui, ele tem, esse cidadão aqui da família do lítio, ele tem 3, ele tem o número de camadas, ele tem 2 camadas, ele tem 3 prótons
para se tornar estável eletronicamente, ele tem 3 elétrons, então ele tem 2 na camada K e ele tem um elétron só na camada L. Esse aqui tem 1, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3, 4, os elementos da camada do carbono tem 4 na última camada, do nitrogênio tem 5, do oxigênio tem 6, do flúor tem 7 e do neônio, que são os gases nobres, tem 8. Então, o que a gente percebe aí? Que se eu tenho, vou pegar aqui o lítio. O lítio, ele tem 3 elétrons na última, ele tem 3 elétrons ao todo, no mesmo número de prótons. Ele tem 2 elétrons na última camada, que é a camada K. Ele tem 1 elétron na última camada, no caso, a camada K, a camada L, desculpa. Na camada L ele tem 1 elétron, certo? É mais fácil ele perder esse 1 elétron ou ganhar 7 elétrons? Olha o tanto que ele vai ter de energia, precisar de energia para ganhar 7 elétrons. Então, o lítio é muito mais fácil ele perder esse 1. Porque ele perde 1 elétron da camada L, ele vai ficar com a camada K completa. Quantos elétrons eu preciso na camada K? 2. Ficou estável. Então, o lítio é mais fácil ele perder 1. O berílio é mais fácil perder 2. Da família do boro é mais fácil perder 3. Do carbono é uma exceção, vou botar até de vermelho aqui, porque o carbono ele é meio diferente da situação. Então o carbono ele pode tanto receber 4 quanto perder 4. Vai depender da característica de quem ele estiver se combinando, tá? Então esse aqui é uma exceção, uma regra aí. Ele é diferente, o carbono ele segue a na dele aí, não segue a regra. O nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada. Aí eu pergunto, é mais fácil ele perder esses 5 ou ele ganhar só 3? Mais fácil ele ganhar só 3. O da família do oxigênio tem 6 na última camada. É mais fácil ele perder ou ele ganhar? É mais fácil ele perder 6 ou ganhar 2? O do flúor, ele tem 6. Esse aqui então tem 7. É mais fácil ele ganhar 1 ou perder 7? Então esses elementos, essas famílias, que eu vou marcar aqui de verde, essas 3 famílias aqui, eles têm uma tendência a receber elétrons. E essa família aqui, eles têm tendência a perder elétrons. Então, se eu tenho um da família do oxigênio que quer receber e um da família do berílio que quer doar, eles se juntam e um doa o elétron, o outro recebe, pronto, fizeram uma dupla perfeita, certo? Isso a gente chama de eletronegatividade, que é a tendência do elemento perder ou receber elétrons. E dentro da tabela periódica, lembra que eu falei para vocês que tinha na tabela periódica e ela apresentava algumas características. Então eu tenho aqui, ó, na tabela periódica, algumas características. Aqui, ó, tá aqui minha tabela periódica. E a eletronegatividade, ela tem uma certa característica. Qual é a principal característica da eletronegatividade? É que ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, quanto mais o elemento estiver na direita e mais para cima, maior a tendência dele receber elétrons. Então, quer dizer que aquele elemento que fica bem aqui, assim, que eu sei que vocês sabem, que é o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo. Ele é o elemento que mais tem tendência a receber elétrons, certo? E esse cidadão que fica bem aqui, esse camarada que fica bem aqui, que é o elemento conhecido como frâncio, ele é o menos eletronegativo. Então ele é aquele elemento que mais quer doar elétrons, certo? Ele é o que mais quer doar elétrons para ele ficar mais estável na tabela periódica. Então, o que a gente tem a entender aqui? Que existem elementos que têm a maior vontade de perder elétrons e elementos que têm a maior vontade de ganhar elétrons. E quais são os elementos? A gente classifica de acordo com as famílias. Família 1A1, família 2, esses dois aqui, família 3. Esses 3 aqui eles querem se livrar dos elétrons para poder ficar estável.
Família 4, que é a família do carbono, ele tem é especial, então a gente vai estudar ela mais à frente, só a família 4. Família 5, família 6, família 7. Esses daqui eles querem receber elétrons. E a família 8 eles já estão estáveis, eles não querem receber nem doar, eles não querem se misturar com ninguém porque eles já estão estáveis. Lembra que a gente mostrou lá da regra do octeto? É a família do neônio, a família 18. Tá? Família 18. Tá, desculpa, aqui é a 1, a 2, a 3. 1, 2 e 13. Aí aqui 14, 15, 16, 17 e 18. Pela nova nomenclatura, certo? Como é que se formam os íons? Lembra que eu falei para vocês que os íons eles se formam de duas maneiras? Pode ser um íon positivo ou um íon negativo. Os íons positivos, aqui, vamos lá. O sódio ele tem 11 elétrons, tá? O número do sódio ele tem 11 elétrons. Tendo 11 elétrons, o número atômico dele é 11, então quer dizer que ele tem 11 elétrons. Eu vou fazer a distribuição dele aqui nas camadas. Eu tenho a camada K, camada L, camada M. Então na camada K ele tem 2, na camada L ele tem 8 e na camada M ele tem 1. Para ele ficar estável, o que ele tem que fazer? Ele tem que se livrar desse camarada aqui, desse 1 elétron que tem na camada M. Porque ele se livrando dele, ele vai ficar estável aqui na camada 8, na camada L, que ele vai ter 8 elétrons. Ficou estável. Então o que o sódio vai fazer? Ele vai se livrar desse elemento aqui. Ele vai se livrar dele. O cloro, vamos lá. O cloro ele tem número atômico 17. O cloro, número atômico 17. Então ele tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e ele tem 7 elétrons na camada M. O que o cloro quer? O cloro também quer ficar estável. Pela regra do octeto, falta quantos elétrons para ele ficar estável? Só um, porque ele precisa de 8 aqui na última camada. Então ele chega com o sódio e diz assim: sódio é o seguinte, estou precisando de um elétron. Não quer me dar um? Aí o sódio diz: cara, estou precisando doar esse elétron, tá afim? Beleza. Se formou os dois. O sódio doa aquele elétron, ele passa aquele elétron para o cloro. Olha, cadê? Não está aqui, mais o da camada M. O sódio está estável? Está estável, porque na última camada dele agora é a camada L e tem 8 elétrons. Só que ele ficou positivo. Por quê? Porque ele tem mais prótons. Lembra que a gente falou que os prótons são as partículas positivas e os elétrons as partículas negativas. Então agora ele tem mais próton, ele tem um próton a mais do que elétron. O elétron ele só tem 10, 8 mais 2, 10. E próton ele continua tendo 11. Então ele se tornou, ele ficou carregado positivamente. Ele é um cátion. Os íons com carga positiva são chamados de cátions. Anotem isso aí. Tá? Os íons com carga positiva são chamados de cátion. Então aqui eu tenho um cátion sódio. Tá? E o cloro? O que aconteceu com ele? Ele tinha 7 aqui, agora ele tem 8. Ó. Da onde veio esse oitavo elétron? Ele veio daqui do sódio que doou para ele. Só que o cloro tem 17 prótons. Ele tem só 17 partículas com carga positiva. Só que se a gente for contar aqui, ó, a gente vai ter 8 mais 8, 16, mais 2, 18. Então ele ficou com uma carga negativa. Ele ficou com uma carga negativa a mais do que a positiva, ou seja, ele está mais negativo. Ele formou um íon negativo. Os íons negativos são chamados de ânions. Então eu tenho sódio, um cátion e um ânion, certo? Aqui eu tenho o sódio que perdeu esse elétron, o cloro que está querendo, ó. Então o sódio ficou positivo, cátion, e o cloro ficou negativo, um ânion. Ok? Deu para entender aí como é que se forma esses íons? Quando eu perco um elétron, que eu fico com mais carga positiva do que negativa, eu formo um íon cátion. Quando eu fico com carga mais negativa do que positiva, eu tenho um ânion. Então, quando aparecesse mais íon aqui, eu vou ter um cátion. Quando aparecesse menos, eu tenho um ânion. Tá? Qual é a observação que a gente tem para fazer? A observação é que metais, se a gente olhar lá na tabela periódica, quais são os metais? Os metais são aqueles lá da família do boro, do carbono, alguns
com exceção do silício, do carbono, alguns da família do nitrogênio, do oxigênio. Esses metais, eles têm tendência, e hoje da família 1 e 2, tá? do lítio e do berílio, todos esses, eles são metais. Os metais, eles têm tendência a formar cátions. Cátion é carga positiva. E não metais, os não metais, eles têm tendência a formar ânions, carga negativa. O que significa dizer isso? Quer dizer que os metais, eles vão se tornar positivos, eles têm tendência a doar elétrons, então eles ficam positivos, que são os cátions. Os metais têm tendência a formar cátion, têm tendência a doar elétrons, por isso que eles ficam positivos. E os não metais têm tendência a receber elétrons, ficando com a carga negativa, formando ânions, tá? Então o cátion, carga positiva, porque ele perdeu o elétron. E o ânion fica com a carga negativa porque ganhou o elétron, certo? Então isso aí é muito importante a gente entender. Cátion, carga positiva, perde elétron. Ânion, carga negativa, ganha elétron, certo? E como é a fórmula de um composto iônico? Como é que eu sei que NaCl é um cloreto de sódio? Como é que eu sei que é desse jeito? Existe uma regra. A regra é a seguinte: para escrever a fórmula de um composto iônico, é preciso descobrir a carga do íon formada pelos elementos presentes e levar em conta como é que eu sei a fórmula de um composto iônico? Como é que eu sei que ele vai se formar? Simples. Para escrever a fórmula de um composto iônico é preciso descobrir a carga do íon. Qual é a carga do íon? Se ele é um cátion ou se ele é um ânion, formada pelos elementos presentes, pelos elementos que estão envolvidos na ligação, e levar em conta que a carga total desses dois ela é nula, ela tem que ser igual a zero. Tá? Então vamos lá, eu tenho um cátion, carga positiva. Eu tenho um ânion, carga negativa. Eu tenho um cátion, que esse Y aqui é um número qualquer, e eu tenho aqui um ânion, que esse X aqui é um número qualquer. Isso aqui é a regra geral. Vamos lá para o exemplo. Eu tenho aqui um cálcio 2+, ou seja, ele tem uma carga positiva em 2, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele precisa de 2 elétrons, ele tem 2 elétrons a menos. Para ele ficar estável, eu preciso juntar com ele 2 elétrons para poder se anular. Eu tenho aqui o flúor. O flúor, ele é um ânion, uma carga negativa, ele só que é -1. Ele só precisa de 1 elétron para ficar estável, certo? Esse flúor quer ganhar 1 elétron e esse cálcio quer perder 2. Só que o flúor aqui só quer 1. Então o que eu faço? Eu coloco 2 flúoros, porque esse aqui vai se anular com esse, vai ficar -2. Porque vão ser -1 com -1, vai ser 2 flúoros, 2 elementos de flúor, eles vão se combinar com esse único cálcio porque ele quer perder 2 elétrons, certo? Ele quer se livrar desses dois, então eu vou precisar de 2 flúoros para poder se combinar com o cálcio, e eu vou ter a fórmula final desse aqui, porque 2, ele recebeu 2 elétrons, e esse aqui doou 2 elétrons, certo? Então, para poder se combinar, para que se torne nula, nenhum dos dois aqui está perdendo, todos os dois estão estáveis. O flúor alcançou os seus 8 elétrons e o cálcio alcançou os seus 8 elétrons, perdendo 2 elétrons, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje de composto iônico. Essa foi a nossa aula de hoje sobre ligação iônica, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, mandem aí pelo chat, escrevam com as dúvidas, que a gente vai fazer de tudo para resolver, responder todas as dúvidas de vocês, certo? Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Fui!